Vem junto. Reflexão, experiência, testemunho, confissão. Estas são as palavras que nos guiaram nas entrevistas com grandes atrizes brasileiras que o Start apresenta a partir de hoje. A primeira delas é com a carioca Beatriz Segal. É no espaço do palco, o mais explorado, conhecido e apaixonante de todos os espaços na vida desta atriz, que ela fala do seu trabalho ao longo dos anos e, como boa cidadã, comenta os fatos que marcaram não só a história do nosso país, mas também sua história pessoal. O Start está começando. Beatriz, normalmente as entrevistas são encerradas com essa pergunta: quais são os seus planos e futuros projetos? Mas aqui a gente decidiu mudar e começar a entrevista com essa pergunta porque a sua vitalidade é tão grande que a gente já quer saber o que vem por aí. Olha, os planos é continuar fazendo a conversa com a mamãe, porque nós ainda vamos ficar aqui no Rio um pouquinho, no Fashion Mall, depois vamos para São Paulo e vamos viajar pelo Brasil. Não vai dizer que ele podia ser meu filho, porque eu já fiz as contas e isso seria impossível. Então eu suponho que se esses planos todos correrem bem, se tudo der certo, essa peça ainda vai ficar rodando por aí, eu acho que no mínimo, mais uns 6 meses. De modo que eu não preciso ainda fazer grandes planos, principalmente porque eu preciso também dar um tempo para mim, porque eu passei agora um período muito grande de trabalho, como eu nunca tinha feito. Aos 84 anos eu me aventurei a fazer teatro e televisão ao mesmo tempo. E foi um período tão agradável. Acho que os anjos abriram as portas do céu para mim, porque eu tive um trabalho muito agradável fazendo essa peça, conversando com a mamãe, e criou-se um ambiente de trabalho excelente. E também na televisão, e eu fui muito acarinhada também na televisão dessa vez, fui muito bem recebida. Olha, tudo correu às mil maravilhas. Eu me dei bem com a Suzana Vieira, que faz o papel principal, e o elenco é muito simpático. E o Wolf, além de ter dirigido bastante bem essa minissérie que se chama Lara com Z, a equipe que ele juntou, os diretores, assistentes, o pessoal do estúdio, tudo, era tão agradável o trabalho, me trataram tão bem, eu até comecei a me sentir assim diferente. Agora, ainda falando dessa época fértil de tantos trabalhos, Beatriz, no espetáculo Conversando com a Mamãe, que é um espetáculo muito emocionante, o texto abre dizendo que ser velho é uma vantagem que chega um pouco tarde. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa peça e por que a senhora aceitou fazer essa personagem, que na verdade é 2 anos mais jovem que a senhora, mas é uma octogenária. Mas ela, sabe, ela diz isso e eu concordo plenamente, porque tanta coisa que você não faria de novo. Aliás, eu não tenho grandes arrependimentos na vida. Eu olho para trás e digo assim, poxa, eu caminhei bastante, minha vida mudou muito, em muitos sentidos, e eu acho que a gente chega a uma certa idade bem, exatamente porque fez esse caminho. Eu acho que eu fiz esse caminho para chegar aqui me sentindo bem. Mas é claro que você vai vivendo mais, vai percebendo mais as coisas, vai ficando mais calma, como é o caso da mamãe da peça, e você vai ficando mais sábia, realmente. E só que se tivesse ficado sábia um pouco antes, você teria aproveitado mais. É nesse sentido que ela diz essa frase, né? Mas é assim mesmo. E eu acho que você, para chegar a uma velhice, que eu acho que é o tipo de velhice a que ela chega, com a sabedoria que ela tem, você também precisa ter sabido viver e ter sabido se preparar para essa velhice. Aproveitando então, Beatriz, que a senhora está se comparando, né, com essa personagem, a gente está aqui falando que elas têm uma idade muito próxima uma da outra. Na sua autobiografia, a senhora diz que, mesmo sem ter planejado, acha que preparou uma boa velhice. Queria saber como é essa boa velhice e como se preparar para uma boa velhice. Olha, você ter sonhos é muito importante.
você não brigar com a sua idade é outra. Mas fazer tudo para não envelhecer. Você tem que se cuidar para não ficar uma velha andando assim de bengala. Quer dizer, com todo respeito por essas. Mas, além dessa parte física, você tem que fazer uma parte mental e uma parte psicológica. Você não pode ficar lutando contra a idade. Você pode evitar que a idade te massacre. Isso sim. Isso eu acho que eu fiz. Mas, e aproveitar o que você viveu, o que você aprendeu da vida e executar aquilo que você aprendeu. Eu acho que essa é a lição dessa peça. A senhora diz nessa biografia também que as mudanças mais significativas dos últimos anos foram voltar a fazer análise e enfrentar os 80 anos, que trouxe uma nova Beatriz. Nós queremos saber quem é essa nova Beatriz e que novo capítulo se abriu aos 80 anos. É verdade, porque eu nunca escondi a idade, nunca. Nunca disse que tinha 50 quando já tinha 60, nunca fiz isso. Mas eu não dizia idade. Os jornais publicavam, mas publicavam uma coisa que eles calculavam e nunca acertaram. Felizmente sempre me deram menos do que eu tinha. Mas quando eu fiz 80, inclusive meus filhos fizeram um convite para um jantar que eles fizeram para mim, dizendo Sérgio, Mário e Paulo convidam para jantar com sua mãe no dia 25 de julho, no dia em que ela completa 80 anos. Então, estava declarado. Você não sabe a sensação de liberdade que eu tive. Como era bom poder falar sem estar fazendo cálculos para não denunciar a idade que tem, essas bobagens que a gente faz, principalmente quando uma atriz, que uma atriz não pode ter idade. Você pode ir aos 50, você facilmente faz uma mulher de 35 no palco, sem dúvida. Agora, se o público sabe, é mais difícil de aceitar. Então, eu sempre digo para as atrizes mais novas que não digam a idade que tem, mesmo quando você tem 20. Disfarça, não precisa mentir, mas disfarça, não diga. Porque eu, por exemplo, sei a idade de algumas atrizes até mais velhas do que eu, porque me disseram a idade quando eu era mais moça. Aí eu, mesmo que elas queiram diminuir hoje, não dá mais, porque para mim eu sei qual é a idade delas, eu sei calcular. Por causa, eu acho que é uma questão profissional. Acho que uma atriz não tem que dizer quantos anos tem. Agora, quando você chega aos 80, que liberdade, que coisa boa. É uma delícia, você né? pode falar. Beatriz, a senhora atravessou a ditadura fazendo teatro. E escreveu que depois do golpe de 64 as coisas mudaram muito, não só no Brasil, mas também no teatro. Mudaram como? De que maneira? Para melhor ou não? Olha, as crises sempre trazem algumas coisas de melhor. Mas acontece que no teatro a ditadura tentou, inclusive, acabar com o teatro no Brasil, porque existia uma coisa chamada censura, que era das coisas mais burras que já foram feitas no Brasil, era essa censura da ditadura, que era exercida, inclusive, por pessoas, como dizer logo, por funcionários públicos que não vendiam nada de teatro e que faziam as maiores barbaridades mesmo. Às vezes havia um comentário qualquer, sempre vinham dois juntos, ou um homem e uma mulher, ou dois homens. Às vezes a gente saía correndo da sala, assim, para ir rir lá fora dos comentários que estavam fazendo. E você dizendo, nós estamos aqui sujeitos a isso, né? Porque a censura é sempre burra, sempre, não adianta. Seja ela de que tipo for. E essa foi a grande contribuição que a ditadura nos deu. Foi nos obrigar a tergiversar, a encontrar meios de dizer o que a gente queria de formas escondidas, entende? Isso nos ajudou muito nesse sentido e nos deu uma cancha muito importante, aprendemos muito com isso. E nos deu uma reforma, uma revolta muito grande também. A classe teatral se manifestou bastante durante a ditadura e se portou muito bem até, muito bem. Enfim,
Eu acho que a pior coisa da ditadura foi ter acabado com a educação no Brasil, sobretudo com a educação pública, né? Porque a escola pública do Brasil era muito boa. Eu frequentei a escola pública quando era criança. Você sentia nítida diferença quando a ditadura começou a proibir coisas e proibiu história, por exemplo. Bom, quase que era proibido falar de Tiradentes, porque Tiradentes era um liberal, né? Então, foi um desastre desse ponto de vista. Por que eu lhe fiz essa pergunta? Porque quando a senhora fala sobre as consequências da ditadura no campo da cultura, a senhora diz que no Brasil surgiram, depois da ditadura, bons escritores nas últimas décadas, mas não grandes escritores, e que isso é um fenômeno mundial. Falta uma grande literatura, uma grande dramaturgia, uma grande pintura. A minha pergunta é, os artistas contemporâneos não encantam a senhora? Não, tem gente boa, evidentemente que tem, mas não é como era antes. A profusão de grandes autores, a profusão de grandes atores, a profusão de grandes pintores, não sei, eu acho que vai demorar ainda um pouco para se recuperarem como as coisas eram antes. Então, eu não entendo nada de artes plásticas, mas de teatro eu tenho a pretensão de entender um pouco. Eu acho que a literatura teatral caiu muito, muito. É difícil hoje você encontrar uma boa peça. Por exemplo, Conversando com Mamãe é um acaso, né? Aconteceu de cair nas mãos do Erson Capri, da mulher dele, da Susana Garcia, esse texto. Mas a gente rebola um pouco para achar uma boa peça. Agora, ainda falando dentro dessa equação da conta do teatro, a senhora diz no livro que o hábito de ir ao teatro foi se perdendo ao longo do século XX. E a senhora tem uma postura muito crítica em relação a algumas políticas de formação de plateia, como, por exemplo, a senhora é contra os 50% para a meia entrada, para os idosos, para os estudantes, o teatro a R$1 também. Quer dizer que teatro barato não forma plateia. Não forma plateia. Então, como essa equação entre a dificuldade de patrocínio, o não ao desconto, como fechar a conta e trazer público para o teatro? Olha, antes de mais nada, eu acho que voltar o público para o teatro é uma questão muito mais do Ministério da Educação do que do Ministério da Cultura. Essa que é a verdade. Porque só um povo culto, um povo bem preparado é capaz de entender a importância do teatro. O teatro tem muito mais importância na Europa e nos Estados Unidos do que aqui, exatamente porque ele não é dado como um fator de prazer e de melhora do indivíduo também. As peças foram diminuindo de nível também. Hoje o brasileiro vai ao teatro para saber se pode rir. Quer dizer, nós estamos assim, porque o fato da escola pública no Brasil ter caído tanto de nível, da escola primária não ter mais a responsabilidade que tinha, é básico, é básico. Você pode... É um tal de abrir faculdades em tudo quanto é lugar, mas a escola pública, que é importantíssima, está jogada às moscas, não há uma preocupação com isso, entende? E o curso primário e o curso secundário são básicos na vida das pessoas. Por isso que elas poderiam chegar à faculdade sem nem precisar fazer cursinho, porque supõe-se que com o segundo grau elas fossem capazes de passar do segundo grau para a faculdade. Mas não é assim, porque elas não vão preparadas, né? Então, sem isso, o teatro vai caindo, não tem como. Eu acho que a principal coisa é a educação. E a conta da meia entrada, então, não poderia... A conta da meia entrada, não é que a gente seja contra a meia entrada. Pode dar meia entrada, mas tem que nos ressarcir. Nós somos particulares, nós temos uma dificuldade enorme para conseguir vender as entradas e nos pagarmos, né? E a gente ainda tem que dar metade do preço, e isso encarece a entrada inteira, porque você sabe que você vai receber 25, você não cobra 60 da minha entrada, você cobra logo 70 da minha entrada, não, da entrada inteira.
Agora, Beatriz, e quando a verba é incentivada? Quando a verba é uma verba que é incentivada, um dinheiro vindo via Lei Rouanet, que essa é uma grande polêmica hoje, que é um dinheiro público sendo... Que incentiva o doador. Quer dizer, como fazer com que essa verba pública volte para o público? Eu acho que é uma luta muito alta, muito grande, muito demorada, porque justamente é preciso educar. É preciso mostrar e dar ao teatro, nos poderes públicos, as facilidades para que ele realmente reviva. Isso leva anos para se fazer. Leva anos. Eu estou em fim de carreira, não tenho mais tempo para isso. Mas a minha entrada eu vou continuar combatendo, porque eu acho que, tudo bem, vamos dar a minha entrada, mas o governo tem que nos ressarcir, porque a Constituição brasileira diz que o Estado tem que dar cultura. Fim de semana, hoje, 8h30 da noite. Globo News Especial. De onde sai o carvão que alimenta as siderúrgicas de Minas Gerais? Você vai conhecer a produção sem controle das carvoarias que destroem as matas nativas. E a empresa que dá um exemplo de sustentabilidade para o país. 9h30, Cidades e Soluções. André Trigueiro visita São Paulo monitorado por médicos e equipamentos e mostra os efeitos da poluição no corpo humano. Fim de semana, aqui na Globo News. Estúdio I, de segunda a sexta, 14h. O mundo não para. Nós também não. Jornal Globo News. Vamos até Paris, Rio de Janeiro, Ceará, Goiânia, São Paulo, França, Holanda, Alemanha, China, Estados Unidos. Afeganistão. O Globo News nunca desliga. A notícia na velocidade em que acontece, no tempo em que acontece, do jeito que ela é. Agora, Beatriz, inevitavelmente falando de quem? Odete Roitman. Ah, não? Ah, pois eu sabia que a senhora ia dizer não, porque em várias entrevistas tem uma frase clássica da senhora dizendo: não aguento mais falar de Odete Roitman, pelo amor de Deus, Odete Roitman não. Mas acho que isso, ao mesmo tempo, mostra a força da permanência de uma personagem, né? Que dura mais de 20 anos. Agora mesmo, quando eu estava... Esses anos todos, as pessoas passam por mim e perguntam quem matou Odete Roitman. Tem um montão de estúmulo lá. Mas olha, hoje, quando eu cruzei com o segurança na porta do teatro, o segurança disse: a Odete Roitman veio hoje aqui. Então... Não, mas eu entro nas lojas, é muito comum o caixeiro vir me atender e dizer assim: ô, dona Odete, que prazer.
É comum, não é uma coisa rara. Por que a Odete provocava isso nas pessoas? O que você acha que ela tinha? Ela tinha uma coisa muito especial. Ela não era propriamente uma pessoa má, ela era uma pessoa egoísta. Não, e as frases eram terríveis, né? Separei algumas aqui. O Brasil é um país de jecas. Esse país não vai para frente porque brasileiro é preguiçoso. Tem alguma assim que a senhora adore? De um preconceito muito grande, mas por outro lado que eram verdades na época. Claro que eram verdades. Tanto que quando a novela acaba, o meu ex-genro lá, que sai fugindo, ele vai num helicóptero, parece, ou num aviãozinho, fugindo do Brasil, e ele vira-se para trás e dá uma banana para o Rio de Janeiro. Né? Isso por quê? Porque o Brasil era um país assim, era um país menor, era um país que não era conhecido. As pessoas ainda pensavam na Europa que o Brasil, capital Buenos Aires, entende? Isso levantou... Eu acho que essa novela, inclusive, teve uma função social muito importante. Muito importante. Mostrou uma série de coisas. Mostrou que era corrupção, que era uma coisa que havia, mas da qual se falava pouco, a imprensa não falava muito nisso. Mostrou que era o mau-caratismo, como é que as pessoas faziam negociatas. E isso tudo foi da maior importância. Ao mesmo tempo, as verdades que ela dizia, o público adorava, decorava as frases. Era muito engraçado. O Gilberto Braga disse isso. Era um elenco sensacional. Beatriz, por que tantas vilãs, mulheres fortes, mulheres donas da situação, né, como repertório de personagens? Assim, isso para mim? Isso, claro, não foram só vilãs, mas de um modo geral, muitas mulheres fortes, donas da situação, autoritárias também. Por que os personagens foram se encaminhando, as personagens, para esse lado? Olha, a primeira que eu fiz foi a Lourdes Mesquita, e essa personagem foi rejeitada por outra atriz, porque, sabe, ela não queria fazer papel de má. Naquele tempo, fazer papel de má era... Até reivindicavam que o ator que fizesse papel de mal tinha que ganhar mais, porque ficava sem fazer comercial, ficava sem fazer merchandising. Queimava a imagem. Queimava a imagem. Bom, a Lourdes Mesquita era uma personagem muito doce no começo, né? E que vai aos poucos revelando... Essa era má. Ela vai revelando as suas patifarias, que eram muito menores que as da outra, mas ela era terrívelzinha, né? E foi ficando cada vez melhor. E acabou sendo um papel muito importante dentro da novela, né? Daí para frente, todo mundo começou a perceber como era bom fazer papel de má, porque o mal é que conduz a trama da novela. Ele acaba ficando a personagem principal porque ele é a personagem que declancha as coisas, que provoca as coisas. Agora todo mundo quer fazer papel de mal. Beatriz, todo mundo tinha medo da Odete Roitman, né? E dessas vilãs também, elas provocam, né, um certo respeito, resistência, medo. Mas e da Beatriz Segal? É preciso temer a Beatriz Segal? Eu espero que não. Eu espero que não. Você tinha que perguntar isso para essas pessoas com quem eu trabalho. Não, eu acho que não. Eu fico, sim, muito zangada. Eu sou terrível quando eu vejo negligência, descaso com o papel, sei lá, com atores que são indisciplinados, com diretores que não são competentes. Aí pode contar comigo que eu sou muito brava. Bom, então eu gostaria de agradecer muito a senhora ter aceito o nosso convite. Desculpa, eu acho que eu falei demais. Imagine, eu se deixasse teria feito mais umas 200 perguntas, a curiosidade é muito grande. Eu volto quando você quiser. Será um prazer. Trabalho. A gente, para comemorar mais um aniversário em cena, a gente aproveita para dizer que a peça Conversando com Mamãe continua em cartaz, né? Ainda vai continuar em cartaz, o ano todo. Vai... Não, aqui então, no Rio, acho que mais uns 2 ou 3 meses, e depois ela vai viajar pelo Brasil e esperamos chegar a São Paulo com muito prazer. A peça é Conversando com Mamãe, e nós aqui terminamos essa entrevista conversando com Beatriz Segal. Agradeço muito pela sua participação. Muito obrigada, Muito Beatriz. obrigada, eu gosto muito do seu programa. And your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
want to rise up singing, then you spread your wings and you take the sky.